Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já... Número 19, diz assim, ó: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se disser amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. Porque vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Bezer, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Repeliu em seu ânimo a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. E comeu, bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar nas tuas mãos agora a minha vida. Quero colocar nas tuas mãos, meu Pai, a vida do teu povo, e pedir ao Senhor que fale conosco, Pai, na tua santa e poderosa palavra, Senhor. Espírito Santo, domina nossos corações, domina nossa mente, domina nosso íntimo. Quebra agora as cadeias correntes, as nuvens, negros, embaraços, impedimento, e que teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Eu estava meditando nessas palavras há algum tempo, e eu fiquei observando alguns detalhes nesta palavra que me chamam muita atenção sobre a condição de vida em que Elias viveu e sobre as experiências que ele teve com Deus. Então, nós aprendemos, irmão, que Elias ele foi um grande e um poderoso profeta. Grava isso aqui que eu vou te falar. Um grande e um poderoso profeta. Elias teve essa experiência mais tremenda, uma das experiências mais profundas que os personagens bíblicos poderiam ter. Elias, pelo poder da sua intimidade, da sua oração, ele fez com que o céu rompesse em uma sequidão durante 3 anos e meio. E com sua mesma oração, ele consegue fazer com que o céu se abra e a chuva dê sobre a terra. Então, ele não é qualquer profeta, ele é um grande profeta de Deus, porque durante a sua vida, nesse período de 3 anos e meio, ele passou por outras experiências profundas. Ele não só orou para que o céu se fechasse, como colocou toda a nação sobre um jugo terrível, porque a seca foi muito grande e a fome se apoderou da terra. 3 anos e meio sem chuva. Nós já tivemos aqui no país, irmão, algum período de seca, e você chegou no mercado e o leite subiu de uma forma terrível, porque não estava tendo pasto para as vacas poderem se alimentar. O preço da carne subiu, o preço das verduras multiplicou, mas foi período de meses, dias, semanas, não anos. Então uma estiagem de alguns meses dá um prejuízo terrível sobre a terra. Esse homem faz uma oração e 3 anos e meio não chove. As fontes se secaram, os rios se secaram, os gados morreram, famílias inteiras morreram, porque não tinham como plantar, não tinha água para poder plantar e não tinham como colher. E Elias, dentro desta experiência, ele adquire outras, porque ele vai para o ribeiro de Querite, e ali ele bebe daquela água, e o Senhor envia corvos para trazer para ele pão e carne.
durante a manhã e durante a tarde. Ou seja, ele começa a ter uma experiência transcendental, sobrenatural com o mundo espiritual. Deus o alimenta de uma forma tremenda. Depois disso, ele aprende o milagre e o ministério da multiplicação. Porque quando o ribeiro seca, Deus fala para ele: olha, vai para a terra de Sidom, para uma viúva, um lugar chamado Sarepta, aonde lá habita uma viúva, eu tenho ordenado ela que te sustente. Quando ele chega lá, ele aprende o mistério da multiplicação, porque pela primeira vez ele vai lidar com botijas e panelas vazias, e vai ver Deus fazendo um milagre sobrenatural. Enquanto a terra está morrendo de fome, enquanto as pessoas estão desesperadas, Deus está multiplicando farinha, multiplicando azeite naquela casa, por causa do ministério de Elias. Ele está vivendo uma fase extraordinária no seu ministério. Quem aqui não quer ter essa experiência com Deus? Quem aqui não quer ter um relacionamento desse tão profundo, tão íntimo, que basta você orar e Deus responder? Mas eu quero te dizer uma coisa aqui dentro dessa mensagem: as experiências não são suficientes para te manter em pé. Às vezes você vai buscar por experiência, vai buscar por coisas novas, mas essas coisas não têm o poder de te manter de pé na presença de Deus. Essas coisas não têm o poder de te manter firme na presença de Deus. Porque para você se manter de pé e manter firme, é o que você vai aprender um pouquinho mais à frente, acerca do versículo 6, quando ele olha para a cabeceira e lá está um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Lá tem fogo, pão e água. 3 elementos fundamentais para você ter uma vida, aleluia, poderosa em Deus e para se manter de pé. As experiências em si, elas vão trazer sentimentos de glória no teu coração, porque depois que ele tem todas essas experiências, ele agora está possuído de um espírito de glória tão grande, que o Senhor fala para ele, se apresenta novamente a Acabe e fala que vai voltar a chuva. Ele não está mais tomado pelo medo, porque um homem para enfrentar toda uma nação, meu irmão, isso não é para qualquer um não. A nação inteira está procurando por Elias, porque a escassez veio por causa dele, mas Deus o escondeu e a nação não pôde encontrar. Então ele volta e se apresenta a Acabe. Nesse momento que ele se apresenta a Acabe, aleluia, ele pede para reunir todos os profetas de Baal e todo o povo de Jerusalém do Monte Carmelo, porque lá eles haveriam de tomar uma decisão, uma grande atitude. Nesse momento que eles vão para o Monte Carmelo, Elias tem uma outra e poderosa experiência. Pela primeira vez, Elias vai contemplar fogo, o céu se abrindo e o fogo caindo do céu. Isso é uma coisa extraordinária. Já imaginou você, aleluia, colocar um sacrifício no seu quintal e pedir: Deus, desça fogo do céu, o céu se abrindo e você vendo a glória de Deus sendo derramada ali visivelmente? Quando nós vamos para o monte, começamos a orar e pegamos ali os pequenos gravetos, já ficamos maravilhados. Aqueles gravetos acesos, aquelas brasas espalhadas no chão quando começa a orar. Imagina ele contemplando o céu se abrindo e consumindo o seu holocausto. Ele começa a ter experiências atrás de experiência. E nesse momento que todos estão reunidos no Monte Carmelo, ele é o único profeta de Deus. E os profetas de Baal são 850. 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Ásdara, que era esposa de Baal na mitologia cananeia. Nesse momento todos estão reunidos e ele faz um desafio: olha, vocês pegam o bezerro de vocês, coloca aí no altar e começa a buscar o Deus de vocês. Se Baal responder, ele é Deus, o povo vai adorar Baal, Deus também. Agora, se Baal não responder, o Senhor responder a minha oração, então todo o povo vai ver que só Deus é Deus de Israel. Ele tem experiências extraordinárias. Nesse momento o povo de Baal está buscando Baal, está clamando, estão se dilacerando com pequenos lanças, com pequenos utensílios que tinham pedaços de fragmento de ferro na ponta, onde eles se cortavam e derramavam sangue para que Baal respondesse. Mas Baal não responde. E eles começam de manhã até meio-dia. Meio-dia Elias debocha. E depois do meio-dia até as 3 da tarde. 3 horas era o sacrifício do povo de Israel.
para, tiveram muito tempo, porque agora é minha vez. Ele então é ousado, porque ele está movido de uma fé muito grande. Ele manda fazer um buraco de 3 palmos, aleluia, e pede para que o povo traga água. 4 cântaros cheios de água, derrama sobre o altar e o holocausto. Haveria necessidade? Não, mas a fé dele era tão grande, aleluia, as experiências que ele estava vivendo era tão grande que ele joga a água até que o rio é tomado, aleluia, de tanta água que a água escorre. E ele então vira com poucas palavras, ele volta para o céu, ele vira a sua face para o céu: Senhor, mostra que eu sou teu servo e que tu és Deus de Israel, derrama fogo, consome o holocausto. Pum! Naquele momento, o fogo, aleluia, desce, o holocausto é consumido, e neste momento, ele está vendo uma das maiores experiências da sua vida, o poder de Deus se manifestando visivelmente na presença de milhares de judeus, de 850 profetas, de um rei perverso, aleluia. Naquele momento, o temor de Deus cai sobre o lugar, as pessoas ficam apavoradas, começam a gritar: só o Senhor é Deus. E ele, com essa autoridade, diz: pegue todos os profetas, leve à beira do rio e mate ao fio da espada. E quando nós olhamos para uma cena dessa, nós ficamos pensando: meu Deus, esta era a vida que eu queria ter. Senhor, eu acho que eu sou frio, eu acho que eu sou fraco, porque eu não tenho experiências contigo, porque eu ainda não tive, Senhor, algo que mudasse, que chocasse, que viesse impactar a minha fé. Eu acho que isso é motivo, Senhor, porque o dia que tu me dá uma experiência, eu vou ser um crente fervoroso, eu vou ser uma mulher fervorosa, eu vou ser um jovem fervoroso, eu vou ser uma pessoa diferente. Então você fica, aleluia, iludido por uma visão dessa, e esquece que o fundamento e a base de todos os mistérios de Deus é a obediência, aleluia, na palavra e a vivência na palavra. Isso vai construir um fundamento, um alicerce que vai te firmar, e depois disso você não viverá mais por experiências, elas virão, porque a Bíblia diz que aleluia, os sinais seguem aos que crerem. Elas virão na sua vida, não para que tu se firme, mas para que Deus manifeste a glória dele através daquilo que você já crê. Então as pessoas hoje buscam experiências, buscam novidades. Por isso, irmão, nós temos hoje uma destruição em massa, não só dentro da igreja, como no mundo, porque o diabo já descobriu isso, a mídia já sabe disso. Tudo que eles colocam na televisão chama a sua atenção. Então, se hoje você possui um objeto, aleluia, que está na moda, logo após esse, aleluia, a mídia, a tecnologia avançada já vai lançar um em seguida, que vai trazer para você uma experiência nova. Então você vai buscar sempre por uma experiência nova. Por isso muitas religiões, aleluia, têm sido movimentadas sobre a nação, porque as pessoas estão atrás de novas descobertas. Mas a Bíblia diz que Ele é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus hoje e será o mesmo Deus eternamente. Ele não muda, Ele é imutável. Não existe forma diferente de buscar a Deus. Não existe segredo, não existe estratégia, existe obediência. Agora esse mesmo Elias, que viu toda esta glória, aleluia, desce do monte e diz assim: Acabe, aparelha teu carro, te prepara, porque para que a chuva não te apanhe. E então ele volta para o pico do monte, coloca o seu rosto entre o seu joelho e começa a orar. Aleluia, orando para que a chuva chegue. Ele está possuído de uma fé muito grande, porque ele já viu Deus fazer coisa extraordinária. Então naquele momento ele fala para o céu: vai lá ver o que tu está vendo lá no pé do monte que eu vou orar. Ele vai a primeira vez, não tem nada, vai a segunda, não tem nada, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima ele diz: estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele falou: basta, o Senhor já viu fogo cair do céu, já viu o Senhor multiplicar, aleluia, as farinhas, multiplicar azeite. Eu vi, aleluia, o Senhor responder a minha oração para que durante 3 anos e meio o céu não desse chuva. Então essa nuvem basta, porque vai vir um grande temporal. Ele desce, aleluia, porque ele está movido numa fase de novas experiências. Mas na primeira oportunidade que ele tem de ser desafiado, tudo que ele viveu esmorece diante dele. Porque quando ele desce e ele, aleluia, sai daquela terra que o mensageiro
de Acabe, da esposa de Acabe, Jezabel, quando ela fica sabendo que seus profetas mortos, ela diz assim: eles estão mortos, estão mortos? Avisa lá para Elias que faça outro tanto Deus comigo, se amanhã por essas horas ele não estará como um deles. Nesse momento Elias, irmão, desfalece, ele perde, ele parece que esquece de tudo aquilo que ele viveu. Por quê? Porque ele está desestruturado, aleluia, de uma fé genuína, possuída por uma atitude. Ele agora não consegue entender tudo que ele viveu, tudo que Deus fez por ele, porque as experiências não foram suficientes para manter uma relação verdadeira e uma relação poderosa com Deus. Aleluia, ele precisava de um alimento mais forte, ele precisava de algo mais poderoso no seu íntimo, que demonstrasse uma estrutura por dentro e não por fora, não uma fé casual que vai trazer algumas respostas, mas uma fé sólida que vai mudar a sua história. Então nesse momento ele corre das dificuldades. O que? Jezabel vai me matar. A primeira coisa que ele faz é ir para o deserto, porque neste momento, nesta hora, ele não sabe o que fazer. Ele soube o que fazer quando ele orou para o céu fechar, ele soube o que fazer quando foi para, aleluia, a viúva de Sarepta, ele soube o que fazer quando estava no Monte Carmelo, mas agora ele não sabe o que fazer com esta mulher que está lhe ameaçando. Que eu quero dizer para você uma coisa, irmãos, aleluia, as experiências produzidas pela nossa caminhada não é o suficiente para te manter em pé na presença de Deus nos últimos dias. Você não pode servir a Deus por aquilo que vai acontecer na tua vida de bom, mas você deve servir a Deus por aquilo que Ele deixou como exemplo para você, como aquilo que Ele te projetou na palavra, como aquilo que Ele firmou na palavra, porque a Bíblia diz, aleluia, que os meus pés têm que estar firmados sobre a rocha, a minha casa tem que estar construída na rocha e não na areia, porque se eu construir uma bela casa sobre a areia, aleluia, uma casa linda, que vai trazer à vista de todo mundo muito prazer, quando a tempestade e as dificuldades vierem, ela vai desmoronar. O que significa isso? Eu construí uma casa sem base, sem fundamentos na verdade, sem fé absoluta no que Ele me disse, não no que Ele está me mostrando. Às vezes nós queremos ver para poder acreditar. Por isso Ele diz: Tomé, por que você tem que ver? Bem-aventurados que não viram e creram. Nós temos uma mania de querer ver para depois crer. Não, primeiro você acredita, se firma, se posiciona, depois você contempla. Deus sabe. Nesse momento ele entra, vai para o deserto. Olha só, irmão, o que é uma vida desestruturada na palavra. Ele vai para o deserto, e lá no deserto ele quer o que? Distância, ele quer solidão, ele quer, aleluia, a sombra do conforto das árvores. Ele entra para debaixo de um zimbro e ali ele começa a relaxar. Ué, mas Elias não tinha tido tantas vitórias, tantas experiências. Sabe o que acontece, irmão? O mundo hoje está insaciável. Eu convivo com pessoas e vejo pessoas que, aleluia, vivem uma vida de depressão, de angústia, porque não possui uma coisa, mas depois que ela consegue possuir aquilo, aleluia, a angústia é a mesma, a solidão é a mesma, porque o que preenche não são as coisas terrenas, o que preenche não são os bens dessa terra, o que preenche não são experiências passageiras, o que te preenche é o poder de Deus, é o poder da palavra, é a palavra que te alimenta, que te dá vida e que te dá vigor de acreditar em Deus. Elias tinha tido várias experiências, mas ainda precisava ter um encontro com Deus. Quando ele está debaixo do zimbro, ele fala assim: não sou melhor do que ninguém, Senhor, me dá a morte. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? As pessoas pedem a morte antes do tempo. Elias ainda tinha uma missão, tinha que consagrar um profeta no lugar dele, tinha que consagrar mais 2 reis, ele tinha que acabar a missão que Deus tinha para ele. Às vezes na metade do caminho da nossa vida, por nós não vivermos a palavra de Deus, nós queremos desistir, nós queremos parar, queremos ir para dentro da caverna, queremos se esconder debaixo das sombras, aleluia, do conforto e do comodismo, esquecendo que a obra não acabou, ela só está começando. Deus tem algo a fazer, mas por causa da minha busca incessante, por causa da minha falta de compromisso com a verdade bíblica, eu quero parar, eu
Se prepara, porque longa é a caminhada. Mas como levantar? Como se preparar? Como voltar àquilo que eu desacreditei? A Bíblia está dizendo aqui, ó, Deus nunca vai te chamar, Ele nunca vai mandar ir sem antes te dar um respaldo e uma preparação. Ele olhou e viu a cabeceira, que estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, comeu e bebeu. O pão representa Cristo. A Bíblia diz, meu irmão, aqui no Evangelho de João, Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, ó, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus é o pão da vida. O que o pão faz, meu irmão? Fala para mim. Ele te dá alimento. Uma pessoa que está desnutrida espiritualmente, ela não pode e nunca vai poder continuar a sua caminhada. Ela vai estar fraca, ela vai estar, aleluia, desnutrida espiritualmente, porque não tem alimento, não tem o vigor da palavra. Agora, o pão está sobre a brasa. Quem veio primeiro? O pão. O pão está em cima, a brasa está embaixo. Quem é a brasa? O Espírito Santo. Quando você está, aleluia, entrando no pão da vida, se alimentando no pão da vida, aleluia, logo depois da obediência, vai vir o fogo do Espírito Santo. Porque João Batista disse: eis que eu vos batizo com água, mas depois de mim vem um que é maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias de seus pés. Ele vos batizará com fogo. O fogo de Deus virá para te capacitar para fazer a obra de Deus. Você não pode viver sem o pão, você não pode viver sem o fogo, porque se você, aleluia, tem o pão, mas não tem o fogo, aleluia, não está completo. Se você, aleluia, conhece o pão superficialmente, sem o fogo, aleluia, você não está pronto para adquirir aquilo que Ele está para você. Então a jornada está, aleluia, desproporcional àquilo que Deus tem para você. E logo após ele comer, depois ele observar aquele fogo aquecendo o pão, ele bebe a água. A Bíblia diz, aleluia, ainda aqui no capítulo de número 4, quando ele estava com aquela mulher, aleluia, samaritana, ele diz assim para aquela mulher: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria, e eu lhe daria uma água que jorra no teu ventre, aleluia, se tu nunca mais voltaria a ter sede. Sabe o que significa isso? A água simboliza a vida, meu irmão, vigor espiritual. Às vezes você tem palavra, você até sente a presença de Deus, mas acabou o vigor, acabou a vida, tu não tem mais motivação, não tem mais força, está embaraçado. Deus quer te dar água. A água é vida, ela revigora, ela te dá força, ela te sustenta. A água faz 70% do nosso corpo. Se você ficar sem beber água durante uma semana, aleluia, é arriscado você até morrer, é arriscado os seus rins parar, o seu sangue engrossa, a circulação sanguínea começa a funcionar mal. Se você não tem a água de Deus na sua vida, que é uma partícula do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é fogo e o Espírito Santo ele é água. O fogo te capacita com o poder de Deus, a água te refrigera e, aleluia, te dá nutrição para você continuar a jornada. Então, se você não buscar a Deus na palavra, tu não conhecerá o fogo. Se tu não buscar a Deus na palavra, tu não receberá água. E se você não recebe esses 3 alimentos, você não consegue estar de pé para caminhar. Então pare de buscar aquilo que Deus não mandou você buscar. Pare de procurar por coisas que são passageiras e terrenas. Começa a buscar pelo fogo, começa a buscar pelo pão, começa a buscar pela água, e a tua vida será diferente. Busca essas coisas, irmão. Para de buscar coisas passageiras, momentos que vão te levar à desilusão. Para de se alimentar de nojeira, de imundícia, que a televisão mostra, que as redes sociais mostram, que o mundo te anuncia.
Para de ouvir a voz do mundo e começa a ouvir a voz de Deus. Elias, naquele momento, ele come, mas ele come pouco. Presta atenção, para me finalizar. A Bíblia diz que ele come e ele volta a dormir. O sono era profundo, que a quantidade de alimento que ele comeu não saciou as suas forças. E o anjo volta novamente e diz: come, porque grande é a tua jornada. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? A forma de vida que nós levamos, se alimentamos de vez em quando, não é suficiente para te nutrir. Se alimentamos fracionadamente, não é suficiente para te dar substância. Uma hora você busca, outra hora não busca. Uma hora lê, uma hora não lê. Uma hora ora, uma hora não ora. Uma hora vai à igreja, outra hora não vai. Uma hora quer fazer, outra hora não quer. Uma hora quer ir, outra hora não quer ir. Uma hora quer parar, outra hora não quer parar. Uma hora quer começar, outra hora quer parar novamente. E você vai se alimentando de pouco a pouco. E então o sono continua forte, a fraqueza continua forte. Mas o anjo de Deus está dizendo: se alimenta forte, tem bastante pão, tem bastante fogo, tem uma botija de água, se alimenta bastante, porque longa é a caminhada. Nós precisamos parar com isso, de servir a Deus da forma que nós queremos, de fazer as coisas do jeito que nós queremos. Isso não dá certo. Elias pediu a morte porque estava desnutrido espiritualmente. As experiências do passado não podem trazer a glória do teu futuro. O que você passou lá atrás passou, meu irmão. Não viva do teu passado. Use o teu passado para compreender o que Deus quer fazer hoje. O que passou, passou. Passou, acabou, é passado. Você não pode voltar lá. As pessoas de 100%, às vezes 50% vivem no passado. Ah, Deus fez. Ah, era assim. Ah, como era bom. Ah, naquele tempo. Aleluia. Outras, aleluia, 30%. Outras 40% vivem no futuro. Ah, mas o que eu não fiz lá atrás, eu vou fazer lá na frente. Ah, um dia eu faço. Ah, um dia Deus me usa. Ah, um dia Deus vai me dar. Ah, um dia eu vou fazer. Ah, um dia eu vou orar. Um dia eu vou jejuar. Um dia eu vou ler a Bíblia toda. Um dia eu vou ler bastante livros. Um dia eu vou ter uma intimidade com Deus. Presta atenção, meu irmão. Deus não disse para não se preocupar com o passado e nem te disse para preocupar com o futuro. Ele disse: vivo hoje, basta cada dia o seu mal. Diz: hoje eu faço, hoje eu jejuo, hoje eu oro, hoje eu me consagro, hoje eu faço aquilo que Deus está mandando eu fazer. Se não está no passado, não está no futuro. Mas o presente não existe. Poucos são os que vivem no presente. Por isso existe uma grande decepção, porque o que passou, tu não consegue voltar atrás, e o que está lá na frente, tu não sabe se vai alcançar. Esquece do presente, que é um elo entre essas duas pontes. O que passou, seja experiência ruim ou experiência boa, usa para poder não praticar a mesma coisa no presente, porque amanhã é futuro. O amanhã pertence a Deus, o amanhã não pertence a você. Hoje tu está aqui, então hoje tu glorifica, hoje tu ora, hoje tu jejua, hoje tu busca a Deus. Aleluia. Hoje eu não disse para ele: amanhã, Elias, quando tu acordar, descansa bastante, tá? Está muito cansado, né, pastor? Descansa, ele te entendo. Cansado, né, Elias? 850 profetas, o negócio foi estreito, eu sei. Dorme aí, tá, Elias? Essa mão na cabeça de Elias. Tá, neném? Dorme bonito, fica aí quanto tempo tu quiser dormir. Aí qualquer coisa, cuidar para não queimar o pão, porque o pão está na praia, de repente queima. E o sol calcicante do deserto não seca a água, tá? Quando tu acordar, ele disse: Elias, levanta, levanta rápido, Elias. A obra não parou não, tem comida, tem pão, tem fogo, tem água. Levanta, Elias, porque o mistério é profundo contigo. Mistério é forte na tua vida. Levanta, Elias, se prepara, porque grande é a caminhada. Devemos aprender uma coisa com Paulo. Paulo disse: aleluia, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé.
O combate é a nossa batalha diária. A carreira é a estrada que temos que seguir. E a fé é a única ferramenta que tem para você vencer essa peleja e acabar tudo aquilo que Deus tem para você. E dizer para Ele: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é poderoso. Começou a obra e foi poderoso para terminar. As pessoas começam, se empolgam, se animam. Um dia, dois, daqui a pouco para. Tem que haver uma visão, tem que haver um propósito, porque se isso não tiver na minha vida e na sua, meu irmão, acabou o nosso ministério. Vamos ficar como Elias. Vamos ser pessoas que têm uma experiência ontem, mas hoje já não conseguem nem mais crer no que Deus pode fazer amanhã. 850 profetas mortos, fogo descendo do céu, céu fechado, sem chuva, depois dele desce chuva, uma mulher consegue acabar com ele, porque falta de estrutura na palavra, falta de conhecimento, falta de fogo do Espírito e falta de vigor da água espiritual que Deus tem para você. Então qualquer probleminha que se levantar, por mais que Deus tenha feito, por mais que Deus tenha sido bom, por mais que Deus tenha sido misericordioso, vai ser o suficiente para tu jogar a toalha e parar. Por quê? Porque não come o pão, não se alimenta do fogo e não bebe a água. Acabou. Em nome de Jesus, que essa noite você possa sair daqui diferente, recebendo Deus na sua vida. Não fale do jeito que você quer. Aprenda a palavra de Deus. Busque. Irmão, preste atenção. Você não tem que buscar Deus só quando vem na igreja, não. Você tem que ter compromisso com Deus na tua casa. Leia a Bíblia, estude a palavra, tire o período de oração. Se puder jejuar, jejue. Busque a Deus. Quando chegar aqui, tu não vai ser cheio, não. Tu já tem que estar cheio. Porque quando chegar aqui, tu tem que transbordar. Você já tem que vir cheio. Porque quando chegar aqui, tu vai transbordar. Porque Deus vai acrescentar o que já tem dentro de você. Em nome de Jesus Cristo, guarde essa palavra, se coloque de pé em nome de Jesus.